Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com o oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Um excelente dia. Hoje tem jogo do Brasil. Hoje é um dia especial, né? Brasil e Suíça aí hoje. Hoje a classificação aí garantida pro Brasil. Falando em jogo, em 5 minutos que o Ricardo saiu do ar e a gente entrou agora com o Pulso, o Camarões já empatou com a Sérvia, 3-3. 3-3, os caras estão com vontade. É o primeiro jogo bom das 7 da manhã, né? Porque o resto tava triste. Porcaria, com tava triste pra mim aqui. É mesmo, não assisti os jogos das 7 da manhã. Mas é porque lá no Catar, esse horário é muito quente, daí os jogos ficam um pouquinho mais lentos, assim, mais dificultosos, né? Que horas são lá, Rafael? É 2 da tarde, 2 e pouquinho. Então, olha calor só. Terrível. 2 de ônibus. Esse das 7 da manhã é pegado então. Mas, agora começa a sua dose semanal de empreendedorismo. Faça chuva, sol, com copa, sem copa, com jogo. O programa te traz sempre novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Tô aqui, sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7, toda segunda-feira, das 8h30 às 9h30 da manhã. Você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e, claro, interage com a gente. O que a gente vê no Pulso de hoje? A gente traz os nossos destaques aí, Malek, onde comprar pode ser vício e destruir uma vida inteira aí financeira. Olha. Temos também outro destaque, que é o setor financeiro amplia produtos para crianças e adolescentes. Então, um programa todo voltado aí para saúde do dinheiro, para investimentos, assim, bem legal também. E também, além das nossas dicas do programa, a gente tem aí as dicas dos nossos parceiros, né, de gestão, finanças, tecnologia. E aí o tema, né, o cerne desse programa hoje, né, Malek, que é investimento. De fato, a gente teve uma eleição conturbada, a gente já falou dos impactos do cenário político para os negócios, né, para as empresas, mas muito mais do que só as empresas, né, a política acaba sendo determinante em questões sociais, ambientais, econômicas, né? Então o impacto é muito, muito grande. Claro, por isso todo mundo está atento, por isso todo mundo está de alguma forma preocupado com uma mudança de governo, e isso é natural que aconteça. O que a gente percebe é que desta vez no Brasil a gente tem um nível maior de atenção das pessoas, uma busca maior em se preparar para o futuro, em antever algumas políticas públicas que possam afetar positiva e negativamente as suas vidas, empresas e, claro, o dinheiro que elas conquistaram aí, o dinheirinho suado aí, as pessoas estão preocupadas com isso. Por isso, a gente traz o Pulso de hoje uma visão dos especialistas em investimentos aí para te dar um panorama, né, das relações entre a política aí prevista para 2023 e os investimentos também para os próximos anos. A gente recebe no Pulso hoje então o Júlio César Seber, ele é assessor de investimentos na Nipur Finance, grande parceiro aí do Pulso, já teve aqui na rádio algumas vezes, no Pulso já segunda vez que o Júlio está conosco. Bem-vindo, Júlio, bom dia, tudo bem contigo aí? Bom dia, Malek, bom dia, Vini, bom dia, Júlio. Ouvintes, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez pra gente conversar e trazer pro pessoal de casa, né, uma informação aí, num cenário bem conturbado e de muitas incertezas, né, então espero que o nosso papo aqui seja esclarecedor para essas pessoas, né. Com certeza vai ajudar bastante. A gente já quer começar te perguntando uma coisa, Júlia, assim, ó, o mercado financeiro reagiu recentemente a algumas frases do presidente eleito Lula, né? E aí houve uma queda na bolsa, alta do dólar, vários movimentos no mercado, né? Até o próprio presidente eleito Lula disse, o mercado é muito sensível, né? E comentou algumas coisas assim, como se tipo, eu não posso falar nada que o mercado vai reagir, né? E eu queria entender um pouco contigo, assim, que você falasse a tua visão, por que isso acontece? Por que o mercado reage a essas frases, vamos dizer assim, ou a esses movimentos de um presidente eleito? Por conta das incertezas que essas falas, né, por conta das consequências que vão ser geradas através dessas falas, né? A gente sabe muito que o mercado reage por conta das narrativas, né, dos fatos, das informações que acontecem. Então, quando você tem uma declaração de um presidente onde ele não, digamos assim, não dá importância porque vai acontecer pro dólar, se a bolsa vai cair ou subir, não importa, entende-se que é um governo de responsabilidade, né? Não vai ter responsabilidade fiscal, não vai ter responsabilidade econômica, e um viés no governo atual é o social, né? Eles batem muito nessa tecla, e eles causam uma dicotomia entre o econômico e o social, onde você pode ter o social e esquecer o econômico.
Mas não, eles caminham lado a lado para que você possa financiar todas essas obras públicas, sociais que o governo pretende fazer. Precisa haver essa harmonia entre o cenário econômico e o cenário político. Eu acho que muita gente acaba se confundindo porque acaba levando assim, um governo determinado pensa mais na economia, o outro pensa mais no social, então acaba enxergando às vezes esse movimento do presidente Lula como positivo. Não, mas olha, ele está dizendo que ele vai cuidar mais do social, né? E a fala dele é muito nesse sentido e a gente aqui reforça a importância no Pulso de que essas pautas são super importantes. Ele traz assuntos super importantes quando ele fala de educação, de saúde, quando ele fala também de desigualdades e de oportunidades também. Então, claro, a gente sabe que tem um fundo de verdade por trás de muitas dessas intenções, né? Mas a gente se preocupa muito aqui no Pulso com essa questão do entendimento, né? E você traz um esclarecimento importante ali, mas esse discurso, ele, de alguma forma, também tem uma questão de reforça o que a gente já falou algumas vezes e vem falando sobre o problema da polarização, né? Tipo, o mercado muito sensível. Tipo, como se fosse contra o mercado. O mercado lá e... Eu não vou defender o mercado. Exatamente, né? E a população, assim, digamos assim, né? As pessoas que precisam de auxílio de outro lado. E quando a gente fala em mercado, Júlio, acho que é bacana a gente esclarecer para nossa audiência também. É verdade. O que é o mercado, né? Afinal, né? Quem que é o mercado ou quem são, né? Quem compõe o mercado, só pra gente entender do que a gente está falando. Hoje, digamos assim, a figura do mercado, ela é toda a cadeia econômica e produtiva de um país, né? Então a gente fala de todas as empresas que estão produzindo, gerando riquezas, gerando empregos, então tudo isso faz a roda, o mecanismo do país girar. Então o mercado nada mais é do que uma figura para ilustrar todo esse cenário, né? E só voltando ali na nossa questão anterior, tão importante quanto o que é como, né? Então é muito importante ter a pauta social, ter a pauta ecológica, como o presidente vem falando e vem dizendo que vai fazer, mas mais importante do que isso é como ele vai fazer. Perfeito. Porque todo mundo é muito bem intencionado com as ideias, né? Mas na hora de pôr na prática não é tão fácil assim. Verdade. Então agora sim, a gente precisa ver como que vai andar essa questão para que a gente possa ter justamente mais certeza daqui para frente no cenário econômico e no cenário político como que vai se suceder. Até mesmo porque quando a gente fala em economia, eu enxergo que é impossível a gente prever os cenários, seja com o governo de esquerda, governo de direita, de centro, enfim. Mas quando a gente tem, pelo menos, né, quando se fala em como, Júlio, eu acho que isso ajuda muito os cidadãos, as pessoas, empresas, enfim, a nação como um todo, a conseguir entender como que vai se encaixar nessa nova política, digamos assim. Então, se você tem um plano, né, se você apresenta um plano de como você vai fazer as coisas, o mercado, né, como a gente falou, olha, então quer dizer que se eu fizer esse movimento eu vou conseguir ter sucesso, eu vou conseguir ajudar. Então acho que essa falta de um como é o que talvez gera toda essa insegurança na galera. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo contigo e eu queria acrescentar um ponto ao debate aqui, que é a questão assim, Júlio, o mercado é malvadão, assim? Como é que é essa figura do mercado, assim? Porque é engraçado isso, se criaram algumas figuras nessas narrativas, né? Você acaba pegando assim, tipo, o mercado, eu vejo na fala de muitos políticos brasileiros, né? Até alguns que se consideram de direita também, colocando como o mercado como alguém malvado, né? O mercado como alguém ruim, mas quando você fala que o mercado envolve todas as pessoas que participam da economia, você está falando inclusive a gente brinca, né? O Dogão do Tião, a oficina mecânica, a manicure, os pequenos produtores. Inclusive os pequenos negócios hoje representam, acho que a maior quantidade de empresas no nosso país. Eles são o mercado, né? Também, 70%. Assim, Júlio, essas pessoas também são o mercado, né? Eu fico, por que essa figura do mercado malvadão? Eu te pergunto, o mercado é malvadão mesmo? Olha, Malek, com certeza, se o mercado é malvadão, os políticos são muito piores, né? Porque, como a gente está comentando aqui, o mercado engloba todos os empresários, todos os proletários, todo mundo que está envolvida na cadeia produtiva de um país, gerando renda, produzindo bens, serviços, enfim. Então, o mercado acaba por ser todo esse conglomerado, né? Quando fala que o mercado é malvadão, que o mercado esquece do social, não quer saber, não é bem assim. O mercado, claro que a principal pauta é criar um ambiente propício para que as pessoas possam gerar sua própria riqueza, possam produzir, possam ter prosperidade, né? E não só, digamos assim, depender
do Estado por conta de políticas sociais, né? Então essa figura justamente nessa fala de se você for ver, quem fala que o mercado é malvado são justamente essas pessoas envolvidas no meio político, né? Você não vê pessoas no dia a dia falando mal do mercado, ou falando isso ou aquilo, né? Então isso acontece por conta de narrativas, né? Onde querem gerar uma narrativa de que o mercado é malvado, quando na verdade isso só serve para, digamos assim, cegar a visão das pessoas com relação a isso. Eu acho que é algo que o Vini falou, né? Cria um pouco esse jogo, esse dualismo, né? Essa separação das coisas, quando na verdade a gente entende, pelo menos aqui no Pulso, a nossa opinião, que você tem que progredir junto em todos os aspectos, né? Se você perder o econômico, tu perde o social. Se tu perder o social, tu perde o econômico também, né? A gente inclusive tem falado muito sobre esse aspecto, né? Como as empresas têm investido no social, em ESG, a gente fala em sustentabilidade, claro, não são aquelas ações marqueteiras, a gente fala de ações efetivas, né? Ações efetivas de inclusão, de capacitação das pessoas, de empatia, de entender a realidade de segmentos, né? De pessoas e de trabalhadores ali que atuam nessas empresas. Mas o que a gente pode perceber também é que talvez por conta até desse momento que a gente vive, eu digo que é um momento até positivo sobre um aspecto, que eu acho que o brasileiro tem se envolvido mais com o tema, tem procurado mais informação sobre o tema, né? É difícil hoje, né? Tem muita fake news, muita coisa ruim aí para consumir de conteúdo, mas a gente tem a rádio aqui, tem também os meios seguros para você consumir informação, né, e buscar informação, mas aí a gente vê que com essa busca também as pessoas começam a entender mais os impactos de uma determinada política no seu bolso. Eu até fiz a provocação do mercado malvadão, porque o que eu tô percebendo? Que muita gente, assim, por exemplo, que é bem do lado social mesmo, mas tem lá o seu pequeno negócio, tá preocupado com o seu dinheiro agora, né? Tá preocupado com as economias, com o patrimônio que criou, né? Com as coisas que adquiriu, né? E aí ele é um cenário de bastante medo e incerteza, isso que a gente tem percebido. A pergunta que a gente quer te fazer, você acredita que é por causa da equipe econômica, dessa incerteza, que as pessoas estão pessimistas? Você acha que é justificado esse pessimismo que as pessoas estão sentindo também? Eu acho que também pela equipe econômica, né? Até porque até agora, dia 28, às 8h46 da manhã, a gente ainda não tem um ministro da economia definido, né? Então o governo tá nessa equipe de transição do governo atual pro eleito, né? Estão querendo passar uma PEC aí com um valor superior, né? Fora o teto de gastos, de 200 bilhões de reais. Que nós todos vamos pagar, né? Exatamente. Então, assim, acho que o pessimismo ele é geral, né? Não só no cenário econômico, mas a gente está vendo no social também afetado, né? Por todas essas questões. Mas a gente sempre tem um lado bom também, né? Legal ouvir isso. Então, assim, quando ocorrem, digamos assim, erros do governo, é onde ocorrem oportunidades também de investimentos, né? Nenhuma crise, ela dura para sempre. Então, nem todo cenário ruim nunca vai acabar, como o cenário bom também não vai ser perpétuo, né? Então, assim, a gente tá vivendo um cenário de bastante incerteza, mas após a divulgação, creio que da equipe, dos ministros, se o governo vier com ministros de fato capacitados e não ministros políticos, a gente já vai ver uma melhora no mercado, uma melhora no nosso econômico como um todo, né, Malek? Eu acho engraçado, Júlio, só te interrompendo, mas fazendo uma analogia, né? Tem aquelas empresas que tem as pessoas técnicas nas empresas. Daí às vezes entra o filho do dono da empresa. Exatamente. O cara não é nada técnico, o cara é muito mal capacitado, não sabe conversar, não sabe fazer as coisas, e aí ele é mal visto dentro da empresa e não é respeitado dentro da empresa pelos funcionários, porque eles dizem assim, o filho do dono, a filha do dono. Não que nem sempre isso é verdade. Muitas vezes o filho, planejamento de sucessão, ele é uma pessoa preparada, mas muitas vezes existe essa verdade aí, né? Existem situações assim, acaba sendo indicado para um cargo importante. Eu vejo no governo o político que não é técnico, né? Mais ou menos essa analogia, é o filho do dono. Exato. O cara que não tem a capacidade e até assume muitas vezes isso sendo colocado ali. Mas a gente vai fazer um destaque do Pulso, Júlia. A gente já volta com o bate-papo ali no segundo bloco, com bastante pergunta. Você
você que está acompanhando a gente. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra rádio também. Ô Luan, qual que é o número mesmo aqui? 991700089. Pode mandar a sua dúvida aí também pra gente que a gente responde. E aí a gente tem primeiro destaque do pulso: a compulsão pelo consumo pode ser identificada como onimania, um impulso descontrolado em atividades normais do dia a dia, como fazer compras ou assumir dívidas. Como é que é isso aí, Vini? Esse transtorno, ele pode ser provocado por uma predisposição química do organismo do paciente, muitas vezes associado a questões psicológicas, e precisa ser tratado. Explicam especialistas do programa ambulatorial integrado dos transtornos do impulso do Hospital de Clínicas lá da USP. Para pessoas que sofrem esse problema, essa época do ano, né, de datas associadas a consumo como Natal, Black Friday, representam uma ameaça ainda maior aí para esse planejamento financeiro. E a gente sabe, né, que culturalmente a gente não aprende a lidar com o dinheiro, né, Mari? É verdade, a manchete dizia, né, comprar pode ser um vício e destruir uma vida financeira, né? Eu acho que esse comportamento, ele reflete não só, né, algo bem específico comportamental das pessoas, mas uma dificuldade geral que o brasileiro tem com a educação financeira, né? Verdade. E aí, além de cuidar para não cair nas armadilhas do consumo, né, estar atento a esses comportamentos, é preciso também evitar empresas e produtos financeiros e bancários com taxas e juros abusivos, né, ou tomar um crédito que consome boa parte da renda, que compromete o mês daquela família, daquela pessoa, em diversas situações em que a pessoa acaba perdendo e quem ganha só é o banco mesmo, né? Então, na hora de falar de dinheiro, eu acho super importante a gente trazer sempre aqui, é por isso que a gente tem os parceiros do Pulso, trazer alguém que você possa confiar, né? Então, que tenha taxas justas, que te ajude a se desenvolver, a aprender sobre dinheiro, sobre finanças pessoais e, claro, te ajuda a colocar também tudo na ponta do lápis para tomar as melhores decisões. Estou falando do Sicredi, seu parceiro para sua vida financeira aí, próspera e saudável, nosso parceiro aqui no Pulso. Liga lá pelo telefone 4932899800 ou visita uma agência próxima de você e se associa ao Sicredi, que você vai ter um monte de vantagens aí, claro, vai aprender muito também sobre dinheiro. Falando sobre educação financeira, pra gente ir pro break, vou deixar uma dica de livro aí, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro bem conhecido bem aí também, legal, né? Mas fala sobre cultura, boa, né? Como você enxergar o dinheiro. Acho que pode ser um start para você mudar a tua vida financeira. A gente vai fazer um break, já volta com o Pulso. Pulso Empreendedor de volta para o segundo bloco com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso, seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre como investir em 2023, analisando o cenário político para você tomar decisões com o especialista da Nipur aqui, o assessor de investimentos Júlio César Seber, e a gente tem dica de gestão antes do bate-papo. O pessoal que está aqui comigo no Pulso não vai me deixar mentir, né? Uma das formas mais rentáveis de você investir é você trabalhar junto com o seu dinheiro e empreender em um próprio negócio. Isso traz um retorno muito rápido, só que também não é tão fácil assim, né? E que tal você tirar então a sua ideia do papel aí e montar a sua empresa para 2023? Então, para abrir uma empresa, a primeira coisa que você precisa fazer é conversar com a BeMind. BeMind, por que conversar com eles, né? Porque eles são uma contabilidade, então você sempre vai precisar de uma contabilidade, só que além disso, eles têm várias outras soluções como assessoria no sentido financeiro, eles vão te ajudar já a tomar as melhores decisões, eles já estão em contato com várias empresas, então vão te ajudar aí com talvez ideias não tão legais ali que você tem pro teu negócio. Então a BeMind é uma assessoria completa, contábil, financeira, RH, e além de tudo também te oferecem um sistema para você gerenciar a tua empresa. Então chama a BeMind no WhatsApp 4999937 0001 ou também pelo site bemind.com.br. Baita dica essa, dá até um programa, né? Verdade. Como criar uma empresa para 2023, né? E começar ela já com a frente do de quem talvez não tenha uma assessoria, né? Olhar produto, olhar mercado, né? Olhar o enquadramento tributário. BeMind convidado a vir falar com a gente sobre isso. Acho que é um bom tema, né? A gente voltando pro bate-papo, a gente falou um pouquinho aqui sobre as incertezas para 2023, sobre alguns pontos polêmicos do presidente eleito Lula e algumas declarações que balançaram o mercado. A gente quer deixar claro aqui que o Pulso Empreendedor em si não é contra ou a favor nenhum político, é apartidário. O que a gente está falando são das reações naturais, dos movimentos que acontecem de um mercado financeiro, da economia, dos aspectos sociais, dos impactos da política, e isso é natural, né? E a gente até frisa, a gente também viu ações bem populistas em governos de direita também, até agora recente com o Bolsonaro também cometeu seus erros com a equipe econômica e com a própria equipe técnica também, né? Então a gente não tem partido político, mas a gente está
de fato aqui recebendo dos nossos ouvintes muita dúvida, muita preocupação com o que vai acontecer nos próximos anos. E aí, Júlia, a gente vê também as pessoas fazendo alguns movimentos precipitados. Muita gente pessimista, com medo, com incertezas por conta das declarações do presidente. Então é um medo que tem algum fundamento, teve uma origem em declarações polêmicas, e essas pessoas estão fazendo movimentos como sacar todo o dinheiro, ou daqui a pouco a gente até estava conversando ontem, né, Vini? Sim, Encontro em família. Citar, né? O pessoal tem comprado carro pra blindar o dinheiro ali, tipo sabe? assim, tá com dinheiro, né, forte ali, vai lá, compra um carro porque, não, senão vão tomar o dinheiro do banco, né? Tem gente dolarizando toda a sua carteira, comprando tudo em dólar. E aí surge muita fake news também, fake news, mas também as especulações, o que já vem há algum tempo. Agora tem fake news, né? Tem um nome pra isso, mas antigamente era só as fofocas que o pessoal falava aí nos corredores, né? E o pessoal fica tomando decisões e aí toma essas decisões erradas também, porque eu vou comprar um carro, mas a pessoa não para pra pensar que é um bem e que tem que ser declarado tanto quanto um ativo lá, um investimento, uma poupança, o que seja. Então acho que é legal a gente falar sobre como não tomar essas decisões precipitadas, né? Como que você enxerga isso, Júlia? Assim, o que você sugere, né, em relação a esses movimentos, assim? Devo lá sacar tudo e botar no colchão. Tudo em euros, tudo em dólar, não sei. Não. Acho que o primeiro momento, na hora de tá com o teu dinheiro ali e falar, beleza, eu tenho um dinheiro, eu quero investir, é o primeiro momento manter a calma nesse cenário que a gente está vivendo, né? De muita incerteza política, incerteza fiscal, mas com certeza não é o final do mundo, não é um motivo razoável para você pegar e colocar todo o teu dinheiro em um carro. Não é esse o cenário ainda, né? Outras pessoas vêm nos questionando muito no escritório com relação a dolarizar, né? Não, vamos dolarizar todo o meu patrimônio, quero mandar para lá. Beleza, vamos entender qual que é a tua situação. O que as pessoas não entendem é que não é simplesmente você abrir uma conta bancária nos Estados Unidos, pegar o teu real, transformar em dólar e deixar lá paradinho por 4 anos, sair o governo, eu trago de volta. Não funciona dessa forma, né? Então tem todo um processo de abertura de empresa lá fora, de investimentos, porque esse dinheiro não pode ficar parado, esse investimento. Estados Unidos não é um paraíso fiscal. Exatamente, você tem que abrir uma offshore num paraíso fiscal, né? Então tudo isso demanda custo e precisa ser declarado também, né? Então é um movimento precipitado e isso geralmente faz com que o investidor perca dinheiro. Fazer esses movimentos precipitados. Então, no primeiro momento, manter a calma, manter a estratégia. Deu um probleminha técnico aqui, saiu o cabinho. Som. Opa. Voltou. Pode continuar, Júlio. Temos o Júlio de volta aqui ao vivo. Manter a calma, trabalhar a diversificação da carteira, né? Para quem não sabe onde exatamente investir, procurar uma assessoria, né? A Nipur já está há 4 anos aqui em Lages assessorando centenas de pessoas, fazendo um trabalho muito legal para quem justamente não tem tempo ou não sabe como investir de forma mais efetiva e eficaz o seu capital, né? Então procurar uma assessoria qualificada para que ajude, né? Nesse cenário, poxa, agora a gente está vivendo uma série de incertezas, né? O que eu devo fazer com o meu capital? Qual que é a alternativa que a assessoria tem para me oferecer, né? Então procurar a Nipur. Hoje nós temos inclusive um local físico aqui em Lages, né? Durante muito tempo a gente não teve. A casa do investidor, da investidora lagiana aí, exatamente, né? Pô, muito legal. Até vou dar a dica aqui, né? Fica lá na rua Fernando Ataíde, número 70, bairro Sagrado Coração de Jesus, né? E aí você tem um local muito apropriado para isso. Mas o que vocês estão recomendando, Júlio, para os investimentos? Porque de fato a gente tem Selic alta, a gente tem incertezas políticas, e aí eu acredito que até algumas dessas preocupações façam um sentido, né? Como que a gente pode se proteger de 2023? O que é real, o que é tangível, o que não é? Tipo, o pessoal também fala aí que o Brasil pode virar uma Venezuela, uma Argentina. Isso é possível de acontecer? O que eu devo fazer com o meu dinheiro num momento desse? Eu acho que é importante você comentar um pouco isso também. E é tão importante quanto, né, Mala, que a gente desconstruir essas narrativas, né? Poxa, perfeito. Vai virar uma Venezuela, vai virar Argentina, o que vai acontecer com o Brasil? A resposta é não, tá? Uma série de fatores existem e comprovam que isso não vai acontecer, por mais que a gente já tenha passado por uma série de políticas econômicas erradas e desastrosas, a gente continua firme, né? O Brasil é uma potência no agronegócio, então nós somos exportadores
de carnes, de maiores exportadores de grãos, commodities como um todo. O mundo todo, nesse cenário até de guerra, vem numa escassez de commodities. Então, o Brasil, como continua produzindo, vai continuar fornecendo esses produtos para o mundo todo. E são produtos dolarizados em moeda forte, né? Então vai continuar entrando esses valores aqui pro nosso país. Foi o que segurou muito na pandemia também, exato, né? Foi o que... Exato. No ano de 2020, só o agronegócio conseguiu, basicamente, todo o PIB foi em decorrência do agronegócio, né? Aí em 2021 o mecanismo voltou a girar, então a gente já teve mais serviços, produtos, enfim, mas o agro é a potência do Brasil, né? O que aconteceu muito com a Venezuela e com a Argentina, em decorrência de políticas econômicas erradas, eles também estavam reféns de uma única ou duas commodities. No caso, a Venezuela, petróleo. Nada em petróleo. É a maior reserva de petróleo do mundo, mas não tem investimentos, não tem inteligência, não consegue retirar e não consegue agregar valor nesse produto, então vai continuar nadando, enquanto o povo acaba revirando lixeiras e passando fome, né? No caso da Argentina, trigo, né? Mas também uma outra commodity não tem a diversidade que a gente tem nessa questão. E por fim, a nossa dívida é em real. A maior parte da nossa dívida, tanto interna quanto externa, né? Ela é em real e não em dólar. A desses outros dois países era em dólar, o que fez com que a moeda se valorizasse demais, no caso do dólar, e a dívida ficasse inafiançável, né? Perfeito, cara. Acho que isso que você fala agora, Júlio, eu não tinha escutado isso ainda, e dá uma segurança, assim, né, atrás para aquelas pessoas que talvez estavam em dúvidas, enfim, calma, né? Fiquem tranquilos. E o que você está dizendo, então, Júlio, pelo que eu entendi, é que aquilo que a Nipur recomenda, né, para os seus investidores, o Brasil tem como essência, talvez, que é a diversificação dos ativos ali, né? Porque não depende só de uma commodity ou só de um setor da economia para se sustentar. E isso, de alguma forma, você vê como algo positivo para a nossa economia? Com certeza, com certeza. Isso é o que mantém, principalmente, né, como o Malek comentava, no ano da pandemia, lá em 2020, foi o que salvou o nosso país aí de um déficit, né? Então a gente acabou, nossa situação não foi pior por conta dessa base que é o agronegócio, né? Eu falo do agronegócio, mas não somente a questão de boi, enfim, mas soja, petróleo, todo esse tipo de commodities que o Brasil exporta, né? Que são importantes para todos os países. E no cenário de crise global, porque não é só aqui no Brasil que a gente está passando por dificuldade. Estados Unidos também, juros altíssimos, inflação altíssima. Europa, nem se fala, até mais agravada por conta dessa questão da guerra. Então, assim, a gente tem visto muito movimento de investidores estrangeiros trazendo capital aqui para o Brasil. Por mais que a gente tenha essa série de políticas econômicas incertas, a gente continua ainda sendo um país que, como o Paulo Guedes falava, a gente dança com todo mundo, né? Então o Brasil faz negócio com o mundo todo e tem o que o mundo quer aqui dentro. Então continua trazendo o capital estrangeiro para cá, que vem sustentando o dólar aí a base de 5,20, a gente chegou perto de R$5 já ali num pós-eleição, né, bem de curtíssimo prazo, mas os investidores continuam olhando para cá com bons olhos. Ô Júlio, olhando esse cenário que a gente vive agora mundial, a gente ainda percebe uma tendência de inflação, né, de aumento de preços no mundo todo. Parece que isso se tornou meio que uma regra do momento que o mundo vive, né? Dentro desse cenário de inflação, o que fazer com os investimentos? O que vocês têm recomendado para a inflação? Perfeito. Não só no mundo todo, como aqui no Brasil também, né? Quando você fala, no caso, o presidente fala que ele vai fazer um pacote com 200 bilhões fora do teto de gastos... Seria a PEC do teto de gastos, né? Exatamente, a nova PEC que está sendo tramitada. O que o mercado entende, o que os investidores como um todo entendem, né? Lembrando que você que tem uma lanchonete também é o mercado. Exatamente. Quando a gente fala o mercado, são todos os empresários do país e do planeta, né? Mas o mercado entende que a relação da dívida vai ficar mais cara, né? Porque você não tem, digamos assim, uma âncora fiscal, como era o teto de gastos. Então é basicamente como se você pudesse gastar sem ter de onde tirar esse dinheiro. Ô Júlio, então vai ser gerado... Eu tô te interrompendo muito hoje, mas dá pra dizer que é aquela família com cartão de crédito sem limite, assim? Exatamente. vai gastando, depois a gente vê, né? Assim, sem ter um orçamento, sem ter de onde tirar esse valor. Então, o que acontece? O governo, ele arrecada de 3 formas, né? Ele consegue gerar esse capital de 3 formas. Através de inflação, gerando mais moeda,
aumentando tributos através de impostos e aumentando a dívida, né, vendendo partes através dos títulos públicos, aumentando e se financiando através de dívida, né? Então tudo isso acarreta também em pressionar a inflação no médio prazo. Então a gente está vendo com essas declarações que a expectativa de inflação para os próximos anos também está aumentando. Isso reflete também na taxa de juros, que já está precificado, né? O mercado também trabalha com expectativa futura de juros. Então a gente tem um DI 24, que é o juro de 2024, a 14,60%. Né? Então a Selic hoje está 13,75. 13,75, né? Então assim, o mercado está em cima dessas declarações, trabalhando com uma expectativa de alta de juros e expectativa de alta de inflação também, né? Então, assim, a gente vem trabalhando com os nossos clientes, principalmente a questão da diversificação, né? Não dolarizar 100% do teu patrimônio, mas é muito importante que uma parte dele você também dolarize. Você tem moeda forte, seja em reserva de valor, ou você tenha investimento, seja em ações, seja em títulos do Tesouro Americano lá fora. Uma parte da carteira, tudo bem. Outra questão que a gente vem trabalhando na parte de inflação são os ativos que recebem, digamos assim, inflação. São os híbridos, né? IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então a gente vem trabalhando nessa linha para conter a inflação e não desvalorizar o patrimônio do nosso cliente. Ô Júlio, você falou um pouquinho sobre ações, né? A gente vê um cenário também assim que talvez pelo próprio risco, né, deprecia um pouco as ações de algumas empresas que tem, sob uma análise mais fundamentalista, assim, tem uma boa perspectiva de futuro, né? Você analisa que para esse momento investir em ações também pode ser bom, ou vocês não estão recomendando isso no momento? Com certeza, né? É muito importante a gente também entender os movimentos de mercado. Quando ocorre um movimento de manada, geralmente ele é irracional. Então, quando você tem uma fuga de capital muito grande da renda variável, como é a Bolsa de Valores, para a renda fixa, você tem que entender o porquê que está acontecendo esse momento. Se é uma expectativa de curto prazo, médio ou longo prazo. Então, assim, o que a gente tem visto é justamente esse movimento. Investidores com medo, trazendo seu capital da renda variável para a renda fixa. Só que a bolsa, as empresas continuam gerando caixa, continuam lucrando, continuam produzindo, gerando empregos. Então elas continuam muito interessantes. Só que elas estão baratas, né? É sempre uma frase que eu falo, é que a bolsa é o único mercado onde os preços estão em promoção e ninguém quer comprar. Né? Então assim, quando tá barato ninguém quer. Quando tá na alta, explodindo, todo mundo entra e não ganha dinheiro, né? Então, claro que todo movimento ele tem que ser pensado. Mas para quem quer fazer essa exposição em renda variável, aproveitar a entrada que a gente está tendo também da bolsa caindo, fazer uma entrada inteligente também, sem ser, digamos assim, irracional, né? Porque não são todos os setores, não são todos os papéis que fazem sentido. Mas dependendo da estratégia do cliente, se ele quer ganho de capital, se ele quer dividendos, a gente consegue trazer sim as melhores empresas, as que estão melhores posicionadas para esse cenário de juro alto e para esse cenário de inflação. Bacana, a gente vai dar uma dica de tecnologia, depois tem um break pra gente poder fazer o nosso terceiro bloco ali com mais perguntas pro Júlio. Programa bastante esclarecedor aí, né? E esse cenário aí de incertezas, de se vai ser bom, se vai ser difícil, enfim, uma coisa certa, né? A tua empresa, ela precisa continuar rodando, você precisa continuar operando, e um item aí muito importante que você às vezes só percebe quando dá problema é a tua conexão de internet, né, na empresa. Então, já pensou você lá fazendo negócios aí com o mercado americano ou mesmo com empresas lá de São Paulo, de outras regiões do Brasil, enfim, atendendo seu cliente e não funcionam as coisas? Então, é importante você também pensar nisso, e com a AT Plus você consegue fazer, além de ter uma conexão de altíssima qualidade, também economiza, porque os pacotes eles vêm acompanhados aí de benefícios que vão fazer você jogar na ponta do lápis e ver que você tem vantagens por contratar a AT Plus. Por exemplo, se contrata um plano de internet para a tua empresa, você ganha lá armazenamento em nuvem, hospedagem do site, registro de domínio, plataforma de e-mails corporativos, então acaba valendo muito a pena. Então vem para a AT Plus, liga ou chama no WhatsApp 493240-0800. Isso aí, tá dada a dica aí, a gente vai fazer um rápido break e já volta com o Pulso.
De volta com a coluna Pulso Empreendedor para o terceiro e último bloco com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre como investir em 2023, um pouco do cenário político, das incertezas e o bate-papo com o especialista da Nipur Finance, o Júlio César Seber, que está falando aí sobre como que você pode proteger, diversificar e atuar em 2023 com o teu dinheiro. Antes tem um destaque do Pulso aí. Setor financeiro amplia produtos para crianças e adolescentes. Cresce no mercado, então, financeiro a oferta por esse tipo de produto. Se há 20 anos a disputa era pelas contas universitárias de jovens que estavam iniciando a vida financeira, agora o objetivo é iniciar o relacionamento o mais cedo possível para acompanhar o usuário aí ao longo de todo o ciclo. Com a integração dos jovens à economia acontecendo mais cedo, em processo acelerado pelo mundo digital também, né? Bancos tradicionais e fintechs estão ampliando aí a oferta para crianças e adolescentes com a redução com a redução, né, do uso do dinheiro físico, né, e mesada agora é digital, né, essa galera tá ganhando no Pix aí, né, dos pais aí. O aumento da concorrência e a facilidade para abrir uma conta digital também estão ajudando nesse processo. Abrir uma poupança para os filhos é algo que existe no Brasil há décadas já. A diferença é que agora o público infantil e jovem tá usando a conta corrente também, cartão, e realizando transações no dia a dia. Até eu vejo a garotada, os mais jovens ali, têm seu cartão de crédito, usam para comprar games, né? Hoje em dia a criançada pede lá pra Alexa e chega na porta de casa, né, o produto, então... eu achei curioso, né, porque com o primeiro momento a gente vê assim, né, produtos para crianças e adolescentes no setor financeiro, né, e aí preocupa, né, porque parece assim, uma criança, né, lidando mais... Eu acho positivo, tá? A minha opinião. Eu também vi o lado positivo no sentido de, primeiro, educação financeira, né? E segundo, o entendimento e integração desses jovens, que é isso que tem acontecido, né? Eu vejo hoje crianças pegando Uber muitas vezes, né? Em grupos aí, consumindo também no comércio. A mesada é digital, né? Vamos dizer assim, né? O pai não dá mais o dinheiro em espécie, ele dá daqui a pouco o acesso a uma conta ou a algum cartão, né? E aí a gente entende que também é importante. Quando você fala em inclusão de jovens e adolescentes, né, de crianças e adolescentes no mundo financeiro, tem dois lados, né? Tem o viés de você inserir um consumidor, né, na economia ali com cartão de crédito, com talvez daqui a pouco tomada de crédito, que talvez não seja tão legal, ainda mais para uma pessoa que está em formação ali, não entende muitas coisas ainda, mas eu acho super positivo quando você traz isso com educação financeira, com a importância de você guardar um pouco de dinheiro, começar algum tipo de investimento, e aí você faz com que essas crianças, né, cheguem lá na fase adulta já com bastante consciência para tomar boas decisões. Eu acho que não estava aqui no nosso escopo, aqui na nossa ideia de bate-papo, mas é legal perguntar pro Júlio. Ô Júlio, antigamente se fazia essa poupança para as crianças, né? Tinha alguns pais, né, que criavam poupança lá e iam pensando no futuro da criança, quando ela chegar em tal idade, ou na universidade, ou em algum momento da vida, tem lá um dinheirinho, pra né? comprar um carro. Como que dá para tô brincando. Como que dá para se organizar hoje em relação a investimentos também, esses produtos, pensando no futuro, assim, o pessoal tem buscado também essas possibilidades, como que tá? Com certeza, Malek. Até interessantíssimo um case que é da filha do Luiz Barsi, né? O Luiz Barsi hoje ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa, ele tem 4 bilhões em ações, né? E justamente quando a filha dele era criança, ele deu ações para ela, né? Vou te dar X ações, se vira, essa aí vai ser a minha poupança para você. E ela foi aprendendo, tendo consciência, estudando sobre a empresa, entendendo mais, e foi gerando através daí um entendimento diferente com relação ao capital dela, né? E hoje ela tem muito mais dinheiro, né? Então existem diferentes formas e diferentes vieses de você colocar essa questão da educação financeira pro teu filho, né? Pode colocar na poupança tradicional, como você pode fazer uma previdência privada, pode colocar em títulos de renda fixa, CDBs, fundos de investimento, de repente até mesmo ações, mas é importante que ela também tenha um certo entendimento, já não vai colocar para um bebê porque não vai entender nada, né? Mas assim, existem diferentes formas, né? E o pessoal tá buscando também, porque hoje se entende que a poupança não rende, né? Não tinha esse entendimento de que não é um investimento rentável, né? Como no passado, se você falar hoje com os nossos avós, eles vão deixar o dinheirinho deles na poupança, porque a poupança é, entre aspas, seguro, tem ali um rendimento
legal, né? Porque eles não acompanham, eles não entendem todo o cenário por trás. Então, para eles faz sentido deixar o dinheirinho deles ali. Hoje, se você falar com os mais jovens, eles vão procurar algo como, por exemplo, empresas, startups, eles vão entender desses negócios que podem trazer um potencial de valorização maior para o capital deles, né? Então, também tem gerado aí a curiosidade dos mais jovens e até as pessoas, digamos assim, adultas, né? Em diversificar o capital, não só deixar na poupança, né? Vamos trabalhar com produtos que sejam seguros, como títulos públicos, como fundos de investimento. Dá pra começar aos poucos também, né? Você não precisa entrar já, tipo o caso do Barsi ali, um caso curioso, né? Porque você imagina a filha do Barsi com 10 anos manjando mais de ações do que muito adulto brasileiro aí, né? Mas eu acho que dá pra experimentar também alguns ativos e algumas opções de investimento aos poucos, né? Eu acho que isso é importante porque muita gente ainda está em 2022 com os seus investimentos defasados, né? Ou tem muita gente ainda com dinheiro na poupança ou em opções que os bancos oferecem, e aí o banco às vezes está mais interessado no spread ali, né, em pegar o dinheiro, pagar uma taxa baixa e emprestar com um juro alto, do que necessariamente em ajudar as pessoas a prosperarem. Aí é importante que as pessoas entendam isso também e busquem assessoria de investimento, né? Mas eu acho que dá para dar alguma dica também para quem está com o dinheiro agora, vamos dizer, parado na poupança e está preocupado com esse cenário político com 2023. O que dá para fazer de uma forma bem segura? Que opções ela pode buscar para esse momento que são seguros, mas que já vão dar para ela uma perspectiva melhor? Além dessa questão, né, Malek, eu vejo que tem muito a questão de digamos assim, um estigma, um preconceito com relação à bolsa, né? A maioria das pessoas fala hoje que a bolsa é cassino, que você vai colocar e que você tá à sorte lá e que você pode tanto ganhar quanto perder dinheiro. Isso não é verdade, né? Falta aí uma inteligência, falta um estudo por trás para entender que a bolsa hoje ela é o maior potencializador de recursos. Não é para você ficar rico, é para quem já tem uma poupança, já tem um valor ali e quer potencializar esse retorno através dos investimentos, né? Então, para quem tem dinheiro na poupança, trabalhar, estudar mais com relação aos ativos de renda variável, porque hoje nós temos fundos imobiliários que geram renda mensal, nós temos a própria bolsa com ações de empresas excelentes, que mesmo em cenários incertos continuam gerando caixa, continuam gerando lucro e vem distribuindo, vem valorizando o seu papel, né? E para quem tem aquele perfil mais conservador, né, que gosta dos produtos de renda fixa, tem os títulos públicos federais, né, onde você compra um pedacinho da União, um pedacinho do Brasil, né, e você tem o menor risco do país hoje, porque hoje, antes do Brasil quebrar, todos os bancos quebraram antes. Então, vamos dizer assim, é um título seguro, né? É o mais seguro. Você está botando fé no país, né? Não numa instituição ou num banco ou num fundo menor, né? O Vini queria perguntar também. Na verdade, eu acho que pra gente começar a falar um pouquinho sobre as oportunidades também, porque o Júlio lá no começo do programa falou algo ali que acho que foi bacana, que mesmo com essas incertezas, né? E até mesmo com alguns equívocos, né, que um governo, seja ele o atual, o futuro ou qualquer governo comete, essas falhas, elas fazem com que algumas pessoas consigam se aproveitar delas e ganhar dinheiro, né, Júlio? Mas assim, pra gente falar do cenário de 2023, né, dá pra ganhar dinheiro, então, como ter uma boa rentabilidade, o que você, Nipur, enfim, recomenda para os investimentos pro ano que vem? E nos próximos anos também, né? Com certeza, dá para ganhar dinheiro e de forma extremamente segura, né? Como a gente estava comentando, a expectativa de taxa de juros é que ela aumente, né? Então, vamos lá, para o pessoal de casa, né? Para quem tem investimentos hoje no banco ou até mesmo na própria XP, em corretoras, os investimentos de renda fixa, eles são balizados, eles tomam como base o CDI, né? O CDI reflete a taxa de juros. Então hoje a nossa taxa de juros está em 13,75% ao ano, né? O CDI um pouquinho abaixo disso, 13,65%. Então isso quer dizer que um produto de renda fixa que pague 100% do CDI vai te pagar 13,65% ao ano, mais de 1% ao mês, com o menor risco do mercado, né? O investimento da classe mais segura possível, né? Então, só a partir daí você já está ganhando mais de 1% ao mês, com o menor risco do mercado,
né? Você só precisa procurar na instituição que você tá, ou caso ela não te ofereça isso, né? Porque a gente tem algumas instituições que acabam por restrição de faixa, de conveniência com o banco, se tem cartão, se utiliza os produtos, enfim, não, digamos assim, desbloqueando esses produtos com uma rentabilidade melhor, porque como o Malek falou, não é do interesse do banco que você ganhe através do investimento, né? Porque o banco, ele utiliza o recurso do cliente, que está ali em poupança, em CDB, e se financia através de crédito para outros clientes e ganha no spread, né? Que é a taxa que o banco ganha. Então o banco ganha CDI mais 3, CDI mais 4% ao mês. Então isso é um valor muito alto, né? Então não é do interesse dele que você tenha um investimento tão lucrativo assim, porque vai aumentar o custo dele, né? Então para quem quer justamente se expor de forma mais segura, procurar um investimento, hoje a gente tem muitas oportunidades também com relação aos títulos públicos, né? Então procurar especialistas de assessoria financeira para que possam justamente estar montando uma estratégia de negócio de acordo com o perfil, de acordo com o prazo, trabalhando diversificação para o cliente, que possa gerar para ele essas oportunidades e esses ganhos em cenários incertos e em cenários de medo, né? Júlio, para desmistificar alguns pontos, a gente tá para os minutos finais do programa, tem várias perguntas que o pessoal faz e a gente escuta isso, a gente quer trazer para você aqui. Na linha do Brasil virar uma Venezuela, Argentina, você já falou que é impossível. Improvável, né? Improvável, vamos dizer improvável. assim. Improvável, né? Não é impossível, mas é improvável. Em relação a uma quebra geral de empresas, pode acontecer isso no Brasil? Sim, porque se a gente... Como a gente estava comentando, o mercado em si são todas as empresas, né? Toda essa cadeia de produção. Se você tem essa quebra na principal matriz, no principal motor da economia, é muito provável que todo o resto já tenha quebrado, né? Então, assim, hoje quem gera riqueza, quem produz, são as empresas e são os colaboradores dela. Não é o governo, não são as entidades públicas. Quem gera e quem move o país para frente são de fato os empresários e os colaboradores, quem está ali trabalhando, né? Então, se houver essa quebra geral, sim, pode ser que o cenário fique bem... Mas você acredita nessa possibilidade? Não. Ah, tá. Bacana. É porque daí da forma que você respondeu eu fiquei preocupado. Eu digo, meu Deus, existe a possibilidade... Não. Até um caso interessante foi ali quando a gente teve a pandemia, né? Onde as empresas tiveram que fechar de última hora, então elas não conseguiam vender, fluxo de caixa delas parou de entrar capital, então entrou ali uma linha de crédito do governo, que foi a primeira linha do Pronamp, que foi uma linha que foi um subsídio para que de fato as empresas pudessem continuar. Então o governo, ele também entende que se a situação está muito, digamos assim, muito feia para a iniciativa privada, precisa haver uma interferência estatal, né? Dessa forma, é totalmente justa e necessário que o Estado se faça presente, né? Através de linha de crédito, através de diminuição de impostos, então gerando oportunidade para que essas empresas continuem lucrando e continuem gerando renda para essas outras pessoas, né? Perfeito. Júlio, como que vocês lá na Nipur e os especialistas em investimento têm visto outra dúvida do pessoal, assim? Tem o risco de uma moeda única nos países da América do Sul? Eu acho também improvável, tá, Malek? A gente viu o Paulo Guedes falando sobre isso até num fórum de Davos, mas depois se perdeu essa questão e até agora não é nada oficial, nada que tenha chegado até a gente, nada que a gente tenha se planejado para que aconteça. Então eu acho bastante improvável que ocorra essa moeda única. A possibilidade de confisco de dinheiro, de contas, de bens, de quem tem mais de uma casa, quem tem mais de um carro, ou quem tem dinheiro lá aplicado, tem a possibilidade de confisco desse dinheiro, dessas contas? Também não, tá? Até após ali o confisco no governo Collor, foi criada uma lei, né? Isso está promulgado na Constituição, de que não pode haver o confisco de bens e de dinheiro de uma forma geral dos clientes, né? Então não é possível haver esse confisco por parte do governo, precisa passar uma lei, precisa passar no Congresso, no Senado, enfim. Então é um processo extremamente burocrático e extremamente difícil também que ocorra, tá? Então, muito improvável também, quase zero a possibilidade de haver confisco com relação a isso. Quando a gente fala de corretora, todos os teus investimentos estão vinculados ao teu CPF.
Então também não tem esse risco de confisco por parte do governo, nem da própria corretora. Bacana. Alguma tributação a mais, sim, né? Eu acho que esse ponto, assim, eles têm falado em tributação de dividendos, taxar o Pix também. Acho que algumas coisas aí podem mudar um pouquinho, né? Não façam isso, por favor, pelo amor de Deus. Creio que sim, até porque, como a gente estava falando, o governo, ele se financia, uma das formas dele se financiar através de impostos, né? Então ele tá cheio de fome. Que aumentar, né, com a PEC ali de exatamente, gastos, aumentar os impostos de alguma forma, né? Agora a questão é que precisa haver reformas para que isso passe de forma inteligente, não seja, digamos assim, seja lançada à sorte, né? Então a gente, tanto no antigo governo já estava essa proposta de taxação de dividendos, né? E você havia ali uma reforma na questão tributária da pessoa física também. E no atual governo é muito possível que também que ocorra de fato essa reforma, tá? Bacana, Júlio, muito bacana o programa de hoje. É um assunto que gera um pouco de tensão, é um assunto que as pessoas estão apreensivas. Não é fácil falar sobre isso, então te agradeço também pela tua disponibilidade de ter vindo aqui, encarado o desafio e falar e fica sobre já os o temas, desafio, né? desculpe interromper, Malik, mas o desafio e o convite para você, Júlio, e enfim, os outros especialistas da Nipur também, Augusto, Aline, enfim, todo o pessoal lá, para que assim que a gente tenha, né, notícias aí sobre ministro da Economia, sobre que seja mais tangível o cenário, para que vocês voltem aqui, para que a gente possa talvez dar dicas um pouco mais assertivas assim pro pessoal, muito, né? Especulativo ainda, né? Tudo muito difícil de prever, né? Porque não realmente é incerteza, né? A palavra-chave. Júlio, obrigado por você ter vindo. Deixa um espaço aí para você se despedir dos ouvintes, para as considerações finais aí. Obrigado, Malik, obrigado, Vini, pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Vou deixar o convite para os ouvintes de casa, né, e que estejam aí no carro, enfim, ouvindo a gente, que passem ali no nosso escritório. Nós estamos ali na rua Fernando Taide, número 70, no Sagrado, ali na rua antes do Number One. Se você entrar à direita, passando a Lages Pneus, vai ter um prédio ali de 2 andares espelhado. É o nosso escritório ali. Para quem tá com dúvida, para quem tá com medo desse cenário, vá lá tomar um café com a gente, pra gente conversar, de repente montar uma estratégia, sem compromisso nenhum, mas para que a gente possa estar apresentando o nosso trabalho e também trazer os outros especialistas aqui no programa, né? Porque hoje a gente tem um hub de soluções e dedicados de cada área, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, e fica o convite para quem quiser conhecer o nosso escritório. Eu já estive lá, né? O Pulso esteve lá, né? No lançamento também, né? Tem um áudio muito legal aí quando a gente visitou a Nipur Finance ali na Casa do Investidor Lagiano. Muito legal mesmo. Fica a dica aí para você que tá ouvindo. Vai lá conversar. É bacana mesmo, pessoal. Bem mente aberta aí, com várias possibilidades legais. Como você falou, né? Vai sem compromisso muitas vezes para você tomar um entender com o que faz sentido para você. Mas sem dúvida, né? Eu invisto com a Nipur Finance. Eu tenho a minha carteira. Também. O Júlio é o meu assessor de investimentos e eu estou muito satisfeito com todo o trabalho que você tem feito, com as orientações e com o que vocês têm produzido também em termos de conteúdo e auxílio para as pessoas, mesmo que os não clientes, aquilo que vocês têm trazido aí de informação muito legal. Obrigado, Júlio. Um abraço também lá pro Augusto, pra Aline e toda a equipe da Nipur Finance, o Cadu, que não pôde estar conosco aqui por um motivo aí de força maior mesmo, né? Então a gente agradece todo mundo, você que está nos ouvindo, segue o pulso, uma boa semana, semana aí para você. Um sucesso pro Brasil também daqui a pouquinho pra Suíça, né? Agradecimento pro Orion Parque Tecnológico, pra Wind Digital. Valeu, galera. Semana que vem tem mais Pulso Empreendedor com o Daniel Keller aí, um baita programa. Um programa especial, livro e tudo. Na próxima segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance.